E aí o Botafogo consegue entrar no regime do RCE. E estava pagando tudo bonitinho, tudo direitinho. Mas, Brunão, e aí, o que acontece se o Botafogo sair do regime do RCE? Simplesmente o Botafogo perde o direito, né, de pagar essas dívidas parceladas e somente 20% daquilo que arrecada, e aí a gente passa a viver igual a gente vivia antes. Vamos lá, Botafogo vende o Montoro, os valores vão ser penhorados na hora. Botafogo vende qualquer jogador, os valores vão ser penhorados na hora. O Botafogo tem valores para receber de patrocínio. Os valores bateu na conta do Botafogo, vão ser penhorados na hora para pagar a dívida. O Botafogo tem receitas com sócio-torcedor, vão ser penhorados para poder pagar dívidas. Vocês estão entendendo? A gravidade de você sair do regime do RCE, então o Textor já viu que essa situação está cada vez pior. Que aí você toma o transferban, você sai do regime do RCE, você vai entrar em 3 meses de dívidas trabalhistas, falta de pagamento no direito de imagem dos jogadores, e com isso pode sim culminar nas perdas dos jogadores. Os jogadores, os seus staff podem entrar na justiça caso o Botafogo fique com 3 meses atrasado no seu direito de imagem. E aí os jogadores vão poder entrar na justiça e se desligarem do Botafogo sem o Botafogo ganhar nada. Olha quantas coisas vêm acontecendo dentro do Botafogo. E ainda tem gente que fala que eu ouvi isso hoje, de uma pessoa, de um amigo, que nós, jornalistas e os youtubers botafoguenses, estão deixando o torcedor de cabelo em pé, criando caos. Sou eu, é o Anderson Mota, é o Manel, é o GG, o Guilherme do Gigante Glorioso, são os outros, o Vitão, o Azambuja, são essas galera que estão querendo criar caos, ou é o John Textor que criou esse caos? Será que é o Medeiros que está criando caos? Será que é o Gentili que está criando caos? Pelo amor de Deus, galera. Vamos acordar. Vamos acordar. É a mídia alternativa do Botafogo que está criando caos? Ou é o John Textor que criou esse caos, fazendo esse monte de asneira, para não falar outra coisa? Enfiando os pés pelas mãos. A dívida é astronômica. E foi eu que criei essa dívida? Foram nós, da mídia botafoguense alternativa, que criamos essas dívidas? Não, a gente tem que passar aquilo que está acontecendo para vocês. E ainda tem um monte de doido aí que ainda quer ficar com raiva da gente por estar passando informações para vocês. É loucura, velho. Ainda tem um monte de gente que está defendendo o John Textor. Sempre falei aqui com vocês. Quem acompanha o nosso canal constantemente, tem um monte de gente aí que acompanha o nosso canal todos os dias. E sempre falei isso, não é de agora. Eu vou apoiar o John Textor, a SAF do Botafogo, sempre. Até que ele me prove o contrário. Se o John Textor fizer qualquer ação que possa prejudicar o Botafogo, aí não tem como eu defendê-lo mais. Por quê? Eu torço para o Botafogo. Eu sou apaixonado pelo Botafogo e não pelo John Textor. Sempre serei grato pelo que ele fez com a gente. Por ele ter trago de volta a nossa dignidade, por a gente brigar por títulos novamente, por a gente disputar 3 Libertadores seguidos, coisa que nunca aconteceu na história do Botafogo, por a gente disputar 2 Mundiais em menos de 6 meses, disputar o Mundial Interclubes e disputar o Super Mundial, por a gente ganhar uma Libertadores e um Brasileiro no mesmo ano, a gente vai ser grato sempre. Só que o custo-benefício foi muito ardiloso para nós, torcedores botafoguenses. Para ele fazer com que a gente conquistasse tudo isso, foi a preço aí, ó, desses valores aí aos quais a Ivonete acabou de colocar. A mensagem que ela botou aí no chat. 2,7 bilhões em dívidas. Dívidas a longo prazo e dívidas a curto prazo, que em 12 meses a gente vai ter que pagar 1,6 bilhões. A gente vai ter que pagar em um período de 12 meses. 1,6 bilhões a gente vai ter que pagar em um período de 12 meses. Então, tudo isso que o Textor fez foi uma loucura. Foi uma loucura. E agora quem vai pagar a conta é o Botafogo. Somos nós, botafoguenses. E aí, você acha que eu vou vir para cá para passar a mãozinha na cabeça do Textor, falar, não, nós temos que ser gratos pro resto da vida do John Textor, porque ele nos deu uma Libertadores e um Brasileiro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ou você é muito doido, você é muito tapado, ou... Cara, não sei, desculpa, tá? Eu tô falando isso. Vou até beber uma água aqui para acalmar um pouco. Mas eu fico, sabe por que eu fico indignado? Indignado é nós que estamos constantemente lá dentro do Botafogo, sei lá, chegarei lá por volta de 1h da tarde, 1h30, o jogo é 4 horas, mas
creio que 1h30 da tarde, no máximo, já estarei lá. A gente quer chegar cedo lá para tentar apurar algumas coisas e trazer conteúdo para vocês. É triste. É triste você chegar hoje dentro do Botafogo e olhar para a fisionomia dos funcionários do Botafogo, de pessoas lá dentro do Botafogo, abatidas, apreensivas, sem saber o que vai fazer. E não tem como nós não ficarmos tristes. Não tem como a gente não trazer isso para nós. Não tem como a gente não ter empatia por essas pessoas, cara. São pessoas que a gente ia pro Newton Santos, a gente conversava com essas pessoas em outros estádios que a gente acompanha o Botafogo, e a gente ia conversar e as pessoas com os olhos brilhando. Não, porque o John Textor fez isso, fez aquilo, o John Textor é top, o John Textor tá sempre ajudando, o John Textor isso, o John Textor aquilo. E de uma hora para outra, cara, o herói virou vilão. O herói virou vilão. E a culpa não é nossa, não é de nós jornalistas, não é dos youtubers que acompanham o Botafogo, não é de setoristas que acompanham o Botafogo. A culpa não é nossa. A gente só está trazendo informações para vocês. A culpa é do John Textor, a culpa é da Eagles, é da Ares, é do associativo, que não fiscalizou as ações do John Textor do jeito que deveria fiscalizar, abriu as perninhas para o John Textor e permitiu que ele fizesse algumas ações. Se não houvesse o aval do associativo, John Textor não teria feito. Então, o culpado é ele, mas outros também são culpados nisso. Ele é o maior culpado, mas não é só ele. Quem não é culpado somos nós, jornalistas, nem você, torcedor. Nem nós, torcedores, porque além de jornalista, eu sou torcedor do Botafoguense. Sou apaixonado pelo Botafogo. E agora, trabalhando lá, estando lá dentro constantemente, participando do Botafogo, cara, não tem como a gente não se apaixonar ainda mais. Não tem como. Só que, como eu falei, não tem como também a gente esconder de vocês as notícias. Não podemos esconder as notícias de vocês. Jamais farei isso. Jamais farei isso. A gente pode segurar a notícia, porque o jornalista ele tem que ter um feeling de quando ele vai soltar a notícia ou se aquela notícia é para você soltar.